Você que está vendo esse vídeo conhece os 4 tipos mais comuns de narcisistas? O grandioso, o maligno, o vulnerável e o comunal. Depois de anos eu descobri que existem pelo menos 4 tipos comuns de narcisistas e como que cada um deles manipula, seduz ou intimida de um jeito diferente. Quanto desses 4 tipos já passaram na sua vida? Até o final desse vídeo você vai descobrir. Por que eu tenho que me preocupar se alguém ao meu redor é narcisista? Que diferença faria isso na sua vida? Bom, o fato é que o termo narcisista virou moda. Mas na ciência do comportamento, ele não é um rótulo único. De acordo, inclusive, com a classificação discutida pela doutora Ramani, por exemplo, a gente pode entender que hoje existem esses 4 perfis mais comuns que se manifestam de maneiras muito diferentes. São eles: o grandioso, o maligno, o vulnerável e o comunal. E apesar de todos serem manipuladores, de certa forma, porque são narcisistas, cada um deles utiliza jeitos diferentes. Por exemplo, tem um narcisista que vai te manipular não por meio da raiva e da dor, mas fazendo você gostar tanto dele a ponto que você sinta que precisa dele pra tudo. Ele vai minando a sua confiança como se fosse um vampiro. Já tem outros tipos de narcisista, por exemplo, que esses sim vão te humilhar publicamente, vão falar que você tá errado, vão te criticar a todo momento e vão fazer você perder a confiança também, mas de uma maneira muito mais ofensiva. Então, é importante reconhecer os 4 tipos diferentes para saber lidar com cada um deles. 4 tipos de perfis. O primeiro deles você com certeza já ouviu falar, você com certeza já viu no cinema, ele é o mais comum. O primeiro deles é então o narcisista grandioso. É aquele narcisista clássico, aquele perfil super reconhecível, egocêntrico, arrogante, sedento por validação e atenção, faz questão de exibir superioridade, gosta de impressionar, não escuta o que as outras pessoas falam, frequentemente busca por status e exibição da própria aparência constantemente. Quais comportamentos mais comuns desse tipo de narcisista? Geralmente são gestos expansivos acima da média. Aquela pessoa que toca muito, que faz gestos muito extravagantes, que invade o seu território pessoal quase que toda hora, chega muito perto, bota a mão por cima de você como se estivesse te dominando e por aí vai. Posturas de autoridade mesmo sem necessidade contextual. Aquela pessoa que está com o peito estufado a todo momento, querendo se reafirmar a todo instante. Parece que ela sempre precisa provar que ela é uma pessoa fodona. Sorrisos sociais excessivamente controlados. Aquela pessoa que, quando sorri, você não sente que foi 100% genuíno. Parece que ela mascarou alguma coisa ou que ela não tá feliz de fato. É um sorriso estranho. Você já deve ter sentido isso conversando com esse tipo de narcisista. E o último comportamento, falas longas, quase que um monólogo. É aquele narcisista que ele não deixa você falar. Ele te atropela. Se você vai falar, ele fala mais alto que você. E quando você tenta falar alguma coisa ou consegue falar, ele ou te ignora, ou faz pouco caso, ou fala rapidinho sobre o seu caso e já volta a falar sobre ele ou sobre outras coisas que ele quer. E como que esse tipo de narcisista pega a gente, né? O que ele faz? Bom, a armadilha emocional do narcisista do tipo grandioso é justamente a energia. Ele é daquele tipo que brilha, que gera muita vibração emocional em quem está em volta, faz as pessoas sentirem um nível muito intenso de emoção. Ele é aquele que brilha, que sempre quer estar por cima. E a armadilha é que você entra achando que encontrou alguém que é seguro. Essa pessoa é confiante, olha como ela é confiante, olha como essa pessoa sabe o que está fazendo, como essa pessoa é boa, etc. Mas aí conforme você vai passando um tempo, você vai se aproximando e vai percebendo que na verdade você só virou mais um membro da plateia que fica ao redor dele, aplaudindo ele. Se você não fizer isso, ele começa a botar pilha em você. Onde que esse tipo de narcisista costuma aparecer? Em ambientes competitivos, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, aquele ambiente que exige muita competição. E aparece também em pessoas que associam valor ao que exibem e não àquilo que elas constroem, e em relações onde tudo pode acabar virando palco. Então você imagina, eu trabalhando com youtubers o tempo que eu trabalhei, o tanto de narcisista desse tipo que eu já vi é brincadeira. Segundo tipo, o narcisista maligno, e esse é o mais perigoso. Presta atenção por quê? O narcisista maligno mistura traços do narcisista grandioso com uma dose mais alta de agressividade, crueldade e manipulação. Ele é aquele que tem uma frieza nos comportamentos, quase como se fosse o que a gente chamaria de psicopata. Ele não apenas quer ser visto como alguém superior, ele quer destruir as outras pessoas em volta para mostrar que ele é superior. Então é aquele tipo de pessoa que comumente humilha os outros, faz você se sentir o pior ser humano que existe. É um tipo de narcisista agressivo. Em relacionamentos, ele costuma ser aquela pessoa super tóxica, que mina, né? Acaba com a sua autoconfiança, fragmenta toda a autoconfiança das pessoas que se relacionam com ele, ou com ela, né? Narcisista pode ser tanto homem quanto mulher. A prática desse tipo de narcisista geralmente envolve fraude, infidelidade sistemática, mentiras estratégicas, ausência de culpa. É quase como se nunca fosse culpa dele. Você que tem algum problema se é que você não percebeu o que ele estava fazendo. Sinais comportamentais mais característicos do narcisista maligno. Faz expressões de desprezo com mais frequência que os outros, então é muito mais comum as expressões unilaterais, né? Tanto o 14 quanto o 12, né?
Então é muito comum a expressão de desprezo com mais frequência, afinal de contas ele se sente muito mais superior que a maioria. O sorriso quase nunca é um sorriso genuíno. Tem uma tendência a ter um sorriso torto, né? De superioridade. Tem aquele olhar predatório, então geralmente ele fica escaneando ambientes ou olha fundo nos seus olhos para tentar te intimidar, tentar sacar qual é a sua. Verbalmente quase nunca reconhece que a culpa é dele em nada, em nenhuma situação. E um ponto interessante, quando ele é confrontado em situações que geralmente as pessoas ficam desconfortáveis, como por exemplo, entrevista de emprego, uma pergunta um pouco mais ríspida, uma situação pública, né, falar em público onde as pessoas geralmente ficam um pouco mais ansiosas, ele exibe um comportamento quase que zero, assim, muito controlado, muito rígido. E qual que é a armadilha emocional desse tipo de narcisista? Bom, ele consegue te convencer de que na verdade o problema de tudo é você. Você exagera, você que na verdade entendeu errado, você que na verdade é sensível demais. Ele é o mestre da inversão da culpa. E aí você acaba se sentindo culpado ou culpada, fica remoendo aquilo, fica tentando entender por que ele está reagindo daquela forma com você e quando viu, caiu na armadilha, virou mais uma das vítimas da manipulação desse ou dessa narcisista. Onde costuma aparecer esse tipo? Geralmente em relacionamentos. Ele gosta de ter uma pessoa mais próxima para poder praticar um relacionamento abusivo e tóxico. É muito comum também que ele apareça em sistemas hierárquicos, onde o poder geralmente vira arma de confrontação e manipulação. É aquele líder, aquele superior, aquele chefe que faz questão de humilhar ou de fazer as pessoas que estão abaixo dele se sentirem culpadas com frequência. E muitas vezes ocorrem crimes do tipo do colarinho branco, que também é um tipo de crime que envolve um sistema hierárquico. Terceiro tipo, o narcisista vulnerável. O vulnerável é uma das grandes pegadinhas psicológicas, por assim dizer. É aquele tipo de pessoa que na primeira camada parece muito tímida, muito injustiçada, é uma coitadinha, vítima do mundo, mas internamente essa pessoa tem grandiosidade. Ela sabe que tem muita coisa ali por dentro, tanto que ela usa essa imagem de vítima para manipular os outros ao seu redor. A frase que define esse tipo de narcisista é a seguinte: eu seria incrível se o mundo, as pessoas, meus pais, o governo não me sabotasse. O narcisista vulnerável é frequentemente confundido com pessoas depressivas, porque apresenta comportamentos muito similares. E aqui um ponto, tá? Você tem que tomar cuidado com esse tipo de narcisista, porque muitas vezes ele vai te manipular com uma energia muito fraca, muito baixa, o que não vai parecer uma ameaça no primeiro momento. Quando você perceber que tá fazendo tudo, tá se desdobrando, sua vida tá acabando, por aquela pessoa que tá sempre coitada, pobre, injustiçada, e ela nunca faz nada pra melhorar, cuidado, você pode estar na presença de um narcisista vulnerável. E essa imagenzinha de vítima pode ser justamente uma armadilha para te prender e te fazer ali uma plateia dele ou dela, tá? Sinais comportamentais mais comuns do narcisista vulnerável: posturas fechadas, tímidas para dentro, mas acompanhadas de uma expressão de desprezo. É aquela pessoa que ela tá sempre para dentro, fechada, mas quando entra em algum assunto ela discretamente exibe um tipo de expressão de superioridade. Porque por dentro ela não se acha tão vulnerável assim. Pelo contrário, ela se acha muito superior. São as coisas ao redor dela que tornam aquela situação ruim para ela. Os pais, o governo, a faculdade, o trabalho onde ela estuda, etc, etc. Outro comportamento são as reações desproporcionais a críticas mínimas. Explosões emocionais, quase como se fosse uma criança. Fica emburrado ou emburrada. Tem um afastamento, sai sem falar nada. Aquela pessoa que te dá um gelo do nada. E muitas vezes por uma coisa pequena, super pequena. Sei lá, você disse não pra pessoa. Ou apenas trocou de programa ali quando tava, não, deixa eu trocar de canal, eu não quero pedir pizza, hoje a gente vamos pedir hambúrguer, cara, tô morrendo de fome. E aí você pede, pronto, aquilo é um mar pra pessoa dizer que ela se sentiu oprimida, injustiçada, etc, etc. E um outro comportamento são as verbais de vitimização constante. Então, comumente fala que ninguém reconhece ela, ninguém percebe ela não presta, ou ele não é muito bom, ou ninguém entende ele, ou tudo que ele faz dá errado, etc, etc, pra que você fique ali bombeando o ego dele ou dela. Não, mas você é bom, não, mas vai dar certo. E eu, particularmente, pra esse tipo de narcisista, eu tenho não só um ranço, como eu tenho um alarme muito rápido. O narcisista vulnerável, ele me estressa. As poucas vezes que eu olho, eu faço questão de falar pra pessoa: cara, eu não vou ficar jogando confete. Se você quiser melhorar isso, se você não quiser, cara, dá licença que eu tenho mais coisa pra fazer. E eu não gasto meu tempo, cara, meu Deus do céu. Esse narcisista me estressa. Enfim, como dizia o ditado, né? Quem tem filhote com bigode é gato, não eu. Então, bora resolver a vida. E é muito comum expressões faciais de tristeza. A pessoa tá sempre com aquela cara abatida. Ai, coitado de mim. A pessoa fala muito baixo, numa postura letárgica e por aí vai. Novamente, ela quer dar a imagem de vítima para que você fique ali em volta dela, bombeando o ego dela, etc, etc. A armadilha emocional é muito óbvia. Esse tipo de narcisista quer que você perceba que ele precisa ser salvo. Ele quer que você tente salvá-lo ou tente salvá-la, mas aí que mora o grande problema, a grande armadilha. Quanto mais você tenta ajudar, mais você tenta salvar, mais você vai se tornando culpado
culpado pelas frustrações dele ou dela. E mais você vai se sentindo frustrado porque parece que não tem nada que você possa fazer. Então, frustração e culpa. Cuidado, esse tipo aí é bem discreto. Onde que aparece? Geralmente em relações que começam com fragilidade emocional exagerada. Aquela pessoa que é o sad boy ou a famosa sad girl. Ambientes artísticos e criativos também. Tem essa liberdade poética que o artista está sempre sofrendo, ele pode ser melancólico e por aí vai. Pessoas então mais criativas e mais artísticas podem ter uma tendência, caso tenham um comportamento narcisista, a se encaixarem no tipo de narcisista vulnerável. Curiosidade, qual o tipo de narcisista que você já conheceu? Se encaixa nos traços do que a gente está falando aqui? Porque eu vou te falar, eu já conheci o maligno e o vulnerável, mas para mim o tipo grandioso, narcisista grandioso é o mais comum. Comenta aqui qual que você já conheceu na vida pessoal, às vezes foi na sua família, às vezes foi no trabalho, comenta que tipo que é e qual foi o último que você teve contato, qual dos 4 tipos que era. Comenta aí. Quarto e último, o narcisista comunal, ou seja, aquele narcisista que é o menos óbvio. Ele é aquele que se vende como se fosse o salvador do mundo. Ele ama causas sociais, doa, posta foto dele ajudando criança, resgatando animal, mas ele precisa de reconhecimento constante para tudo isso. Você precisa verbalizar o quanto ele é bom, o quanto ela é uma pessoa boa para o mundo, o quanto que o mundo se torna melhor porque eles têm consciência social. Você consegue perceber na internet aí, nos influencers, uma galera que é esse tipo de narcisista. É como se o narcisista dissesse: olha só, eu sou uma pessoa boa, pessoal, olhem pra mim, olha como eu ajudo o mundo, olha como eu sou diferente do resto de seres humanos que não fazem esse bem social que eu faço. Sinais verbais e comportamentais comuns do tipo de narcisista comunal. Frequentemente ele posa como altruísta, então posta fotos disso, escreve textos sobre isso, faz questão de afirmar ou verbalizar alguma causa que ele está ajudando ou que ele ajudou, alguma viagem que ele fez, ele faz questão de fazer com que você saiba o quanto que ele ajuda o mundo, seja numa conversa, seja nas redes sociais dele. Ele vai deixar isso claro. Comumente fala sobre caridade, só que mais focadas no romantismo da caridade do que no impacto real. Então é comum que ele fale muito sobre o sofrimento, sobre as emoções que envolvem a prática da caridade, a dificuldade, o rosto da criancinha, etc, etc. Mas não vai falar muito de número, quantas cestas ele entregou, quanto que ele ajudou, etc, etc. Ele pode até falar, mas o foco da fala vai ser romantizar o sofrimento e a dor social, porque obviamente ele é um Robin Hood, ou ele quer que você perceba ele dessa forma, um justiceiro ali a favor do bem e da sociedade. Comumente tem um sorriso posado e não espontâneo e comportamentos incoerentes em relação à empatia. Então é aquela pessoa que fala que você precisa ajudar o próximo, que fala pra você que ela doou pra salvar as criancinhas da África, mas que discute com uma criança do mesmo prédio dela só porque a criança tava com uma camisa do Brasil e o pai tava com a camisa do Bolsonaro. Um exemplo super hipotético, tá? Pelo amor de Deus, não me julguem aqui. Uma frase do filósofo brasileiro Luiz Felipe Pondé define muito bem isso. Pessoas desse tipo de narcisista comunal, eles gostam de ajudar as crianças da África por um motivo simples, porque elas estão na África, não estão aqui enchendo o saco deles. É mais ou menos por aí a ótica do narcisista comunal. Ele tem essas incoerências comportamentais, ele fala de amor, de paixão, não tenha ódio, mas aqui para as pessoas mais próximas, tome-lhe ódio, tome-lhe raiva, sem problemas. E onde é que tá a armadilha emocional? Essa armadilha aqui eu acho que ela é mais para mulheres, tá? Porque eu consigo lembrar de pelo menos uns 4, 5 caras que eu conheço que tem esse comportamento de narcisista comunal para ficar com mulheres de esquerda. Então, cuidado. Novamente, não estou generalizando aqui, mas vale a pena tomar um cuidado. A armadilha emocional é que ele te convence que você precisa estar com ele, você precisa admirar ele. Afinal de contas, ele ou ela é uma pessoa que se importa com o mundo. Você deveria também estar se importando com o mundo. E a grande armadilha é que quando você não exalta ele ou ela o suficiente, ele se ressente com você e aí você se sente culpado ou culpada. Cuidado. Aonde que aparece isso? Bom, geralmente em ações voluntárias usadas como branding pessoal e em redes sociais. Quando a pessoa tem um excesso de bondade performática, aquela pessoa que faz questão toda hora de mostrar como e o quanto ela é boazinha. Cuidado. E o que a gente faz quando a gente conhece esses 4 tipos de narcisistas? Bom, a doutora Ramani comenta no estudo dela de que 10 a 15% da população apresentam traços narcisistas perceptíveis. Na prática, isso significa que em qualquer sala com 20 pessoas, pelo menos uma ou duas podem apresentar padrões narcisistas, dependendo do contexto social. Mas a pergunta mais importante não é nem essa, mas sim por que nós continuamos atraindo esses tipos de perfis. Quem já não se relacionou com narcisista e não se sentiu mal depois que passou por isso? E aí entra algo que eu aprendi ao longo do tempo, trabalhando como perito privado, enfim, estudando comportamento humano de maneira geral. Narcisistas não procuram vítimas. Eles procuram pessoas boas demais, tolerantes demais e com empatia demais. E que acreditam
que podem curar alguém e têm esse desejo de curar alguém. Então a verdadeira blindagem não é só você se afastar, mas também se reconhecer. Sabe a que ponto que você pode ajudar uma pessoa, que ponto que você precisa se afastar porque você está se prejudicando mais do que ajudando, e saber se aquela pessoa realmente quer ser ajudada ou se ela quer palco, quer ser admirada. E aí, com todo respeito, você pode mandar ela aí se lascar. Mas o mais importante é que se você quer mais conteúdo como esse, você precisa comentar narcisista ou persuasão ou manipulação aqui nos comentários para que mais vídeos como esse cheguem até você. E claro,